Você pode ir à igreja, pode cantar, pode pregar discursos inflamados, pode conhecer versículos de cor e ter uma Bíblia gasta. Mas e se eu te dissesse que, sem arrependimento real, absolutamente nada disso vale 1 centavo diante de Deus? John Wesley, o gigante que incendiou a Inglaterra, não pregava para massagear egos ou construir impérios. Ele pregava para arrancar almas do inferno, e sua voz ecoa pelos séculos com uma clareza cortante. A porta do céu é estreita, e lágrimas de arrependimento são a chave que a destranca. Hoje, muitos querem salvação sem entrega, céu sem renúncia, uma graça barata sem santidade. Mas Wesley grita através dos séculos, com a urgência de quem via o abismo: sem arrependimento não há céu. Ponto final. Você ousa encarar essa verdade e se render a ela? Comente agora: Senhor, quebranta o meu coração. Vivemos numa geração que trocou a cruz, símbolo de morte e renúncia, pelo conforto de poltronas acolchoadas. Muitos querem ouvir apenas sobre bênçãos, sobre prosperidade, sobre bem-estar, mas fogem a todo custo da palavra arrependimento. Preferem a autoajuda ao autossacrifício. Mas a Bíblia é clara, inegociável e imutável. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3:2. Essa não é uma sugestão, é um imperativo. Wesley via com clareza cristalina e pregava sem suavizar: um evangelho que não exige arrependimento genuíno não salva ninguém, é uma farsa. É possível estar dentro da igreja, ter o nome na lista de membros, participar de todos os programas e ainda assim estar completamente fora do reino de Deus. Porque Deus não quer aparência religiosa, Ele não quer performance vazia, Ele quer corações rasgados, almas quebrantadas diante dEle, dispostas a abandonar o pecado e a viver para a sua glória. Não existe novo nascimento sem uma morte para o pecado. Não há uma nova vida sem que a velha seja sepultada. Arrependimento não é apenas remorso, não é sentir pena de si mesmo, é mudança radical de rota, é virar as costas para o mal e correr para Deus. Wesley dizia com autoridade: a fé verdadeira sempre gera frutos visíveis, e se não há frutos, não há fé. Hoje, a tragédia é que muitos querem seguir a Cristo, mas sem deixar o mundo. Querem o céu, mas continuam presos aos mesmos vícios, às mesmas mentiras, às mesmas paixões carnais que os aprisionam. Querem a bênção, mas amam o pecado. Mas Jesus, o próprio Salvador, alertou: pelos frutos os conhecereis. Mateus 7,16. A ausência de transformação é a prova mais dolorosa da ausência de um encontro real com Cristo. Não se engane, a salvação não é um selo que você recebe, é uma vida que se transforma. O verdadeiro arrependimento não nasce de um sermão, de um sentimento momentâneo. Ele nasce quando você enxerga a gravidade, a profundidade horrenda do seu pecado diante da cruz de Cristo. É ali que você entende o custo da sua redenção. Wesley pregava com lágrimas nos olhos sobre o Cristo crucificado, sobre o sangue derramado, porque ele sabia, com absoluta certeza, a cruz não é enfeite, não é um símbolo inofensivo, ela é juízo sobre o pecado e misericórdia para o pecador. Quem realmente se encontra com Jesus, com o Cristo crucificado e ressurreto, nunca mais é o mesmo. Ele não te salva para você continuar do mesmo jeito, vivendo na lama do pecado. Ele te salva para te transformar, para te fazer uma nova criatura. E se depois de se dizer crente nada mudou em você, se os mesmos vícios persistem, se o mesmo egoísmo te domina, talvez você só tenha conhecido a religião, não o arrependimento que salva. Wesley dizia que um culto sem lágrimas de arrependimento é um sinal sombrio de um coração endurecido.
Não porque precisamos chorar a todo instante, mas porque quem realmente vê sua miséria, sua indignidade, sua impureza diante da santidade avassaladora de Deus, se quebra, se derrama, se humilha. Essa geração está seca, emocionalmente anestesiada, resistente à verdade que liberta. Mas Deus ainda procura corações que tremem diante da sua palavra, que sentem a convicção do Espírito. Quem não se quebranta, quem se recusa a chorar e a se humilhar diante de Deus, não será levantado por Ele. Porque o quebrantamento é a porta de entrada para a verdadeira restauração e para o poder de Deus. É ali que a alma é limpa. Você pode ter a melhor música, a estrutura mais impressionante, os eventos mais cheios de gente. Mas se não há arrependimento genuíno, se o pecado é tolerado, o Espírito Santo não apenas não vem, ele não permanece. Wesley sabia disso em sua alma. Por isso ele pregava com fogo, com urgência, até ver pecadores clamando desesperadamente por misericórdia, caindo de joelhos. Porque a presença de Deus não habita em performances religiosas. Ela habita em altares quebrantados, em corações purificados, em vidas que se rendem totalmente a Ele. É um princípio divino inegociável. O tempo da graça, da misericórdia, é limitado. Ele não durará para sempre. O arrependimento não é uma sugestão, é um presente divino que precisa ser respondido com urgência. A cada dia que passa, a cada chamado ignorado, essa porta se fecha um pouco mais. Wesley, com a gravidade de um sentinela, dizia: a alma que posterga o arrependimento, que adia a decisão, brinca perigosamente com o juízo eterno. Pense em sua vida. Quantas vezes o Espírito Santo já te chamou à conversão, à santidade? Quantas vezes você ignorou, adiou, justificou? Não endureça seu coração hoje. Não perca a oportunidade, porque haverá um dia certo e inadiável, em que Deus não chamará mais. A porta se fechará. A escolha é agora. Não pense no arrependimento como um peso, como uma condenação a mais em sua vida. Ele não é uma punição. Ele é o caminho da verdadeira liberdade. É o início da cura profunda da sua alma. É o recomeço que Deus te oferece. Wesley pregava isso com a paixão de quem já havia experimentado essa verdade. Deus não exige arrependimento para nos prender, mas para nos libertar, para nos tirar das amarras do pecado, da culpa, da vergonha, do controle do inimigo. Você quer paz verdadeira? Quer descanso para sua alma cansada? Quer um recomeço limpo, uma nova vida? Então volte, se arrependa, volte a clamar com uma sinceridade que rasga o céu, porque o céu responde e a glória desce para a alma que se dobra em quebrantamento. Quebranta-me, Senhor. Esse deve ser o nosso clamor mais urgente, porque um coração quebrantado, humilhado diante de Deus, esse coração move o céu. Esse coração atrai a presença de Deus como um ímã. Wesley dizia, com uma sabedoria que vem do alto: o homem mais poderoso não é aquele que acumula riquezas ou influência, mas aquele que reconhece sua total fraqueza diante de Deus. Não precisamos de mais palavras bonitas que não transformam. Não precisamos de mais rituais vazios. Precisamos de joelhos dobrados e corações rasgados em arrependimento. Precisamos de uma alma que anseia por pureza mais do que por qualquer outra coisa. Se essa mensagem falou com você, volte agora. Volte para Deus antes que seja tarde demais. O tempo está correndo. Se essa palavra penetrou sua alma, se ela te confrontou com a realidade do pecado e a necessidade do arrependimento, é porque o Espírito Santo ainda está batendo à sua porta. Ele ainda está te chamando para a vida, para a verdade. Mas você precisa abrir, você precisa decidir se render.
Comente agora: Senhor, quebranta o meu coração. Deixe sua voz se unir à de um remanescente que escolhe a cruz e o arrependimento. Compartilhe este vídeo agora com a máxima urgência. Mande para alguém que precisa parar de brincar de fé e começar a viver a verdade de Deus com temor e tremor. John Wesley pregava para confrontar e salvar almas. E hoje, o confronto e o convite à salvação chegaram até você. Para continuar recebendo mensagens que despertam, que confrontam e que reacendem a fé em seu coração, inscreva-se agora no canal Pensadores Cristãos e ative o sino de notificações. Não perca nenhum conteúdo que pode mudar sua vida. Porque o céu não é para os perfeitos, ele é para os arrependidos. Mas sem arrependimento, não há céu. Que sua decisão ecoe por toda a eternidade.